Olá, sejam muito bem-vindos nessa tarde de um episódio que vai falar com você no íntimo. Hoje, o Conexão e Diálogo tem em companhia a doutora Gabriela Borges, ela que vai falar sobre a saúde masculina sem tabu. Então, pensa que hoje o tema vai falar com você na responsabilidade e na conscientização. Então, ela que é urologista titular da Sociedade Brasileira de Urologia e especialista em cirurgia videolaparoscópica, e hoje está aqui conosco para trazer muitas informações. Bem-vinda, doutora Gabriela. Muito obrigada pelo convite, vai ser um prazer estar aqui somando com vocês. É um tema delicado, é um tema de responsabilidade que nem todo homem quer fazer, mas todos são convocados nisso desde muito cedo. Então, eu gostaria que a senhora já falasse um pouquinho sobre essa responsabilidade de cuidar da saúde desde cedo. Sim, muitos homens, acabam achando que o urologista ele deve ser procurado só naquela faixa etária dos 40, 50 anos, mas, na verdade, a gente está cada vez mais tentando conscientizar do início precoce desse acompanhamento. A maioria dos meninos, eles não procuram nenhum médico depois que eles saem do acompanhamento do pediatra. A menina não. A menina ela já chega ao ginecologista e, a partir daquele momento, da primeira menstruação, começa o acompanhamento com o ginecologista e daí até, bem dizer, o final da vida, vai fazer esse acompanhamento sequencial. E o menino ele se perde. Depois que ele sai dessa avaliação do pediatra, ele fica numa espécie de limbo ali, até o momento que ele chega na faixa etária que ele acha que ele precisa fazer o acompanhamento com o urologista. Então, hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Urologia ela está fazendo mais campanhas de conscientização para trazer as crianças, os meninos adolescentes para o acompanhamento urológico. Então, nós temos campanhas como Vem Pro Uro, nós temos campanhas como Novembrinho Azul, para justamente já fazer essa captação mais precoce dessa faixa etária, onde a gente pode atuar de forma mais precoce para evitar doenças no futuro, modificar principais fatores de risco. Já deu para entender que a doutora Gabriela veio falar do nosso lugar mais íntimo, mas principalmente, nesse caso, focado nessa saúde masculina. E é importante você, desde cedo, ser cuidadoso e zeloso com o seu corpo. Embora alguns sinais só apareçam com uma certa idade, a doutora Gabriela vai esclarecer em que momento eu devo dar atenção para esses sinais que começam a despertar nos homens acerca dessa responsabilidade. Porque eles normalmente não se cuidam quanto as mulheres e as meninas. E nesse esquecimento, os casos mais graves acontecem. Isso é uma verdade grande, Então, quando a gente fala de câncer de próstata, é importante a gente saber que, na maioria das vezes, ele não dá sinais. Por isso que é importante a realização dos exames periódicos com o urologista, de preferência. Por quê? Quando você vai ter uma alteração urinária, a gente tem pedaços diferentes da próstata. O câncer ele vai dar mais na região periférica da próstata. Já as alterações urinárias, que vão ser o que mais vai incomodar o homem, elas vão dar na parte central, que é acometida principalmente pelo crescimento da próstata, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, ou mais comumente ouvido por aí o HPB. Isso daí vai dar sintomas como jato fraco, jato cortado da urina, o aumento da frequência de urinar durante o dia ou durante a noite, a sensação que a pessoa não consegue esvaziar a bexiga. Então, isso daí vão ser sintomas urinários que podem estar associados a alterações da próstata, principalmente ao crescimento dela. Mas o câncer de próstata, muitas vezes, ele é silencioso. Então, agora a doutora trouxe uma grande preocupação. Ele não dá sinais. A gente até pensa que o corpo sinaliza tudo, E a gente pensa que estar atento vai evitar alguma coisa. A maior e melhor maneira de você evitar qualquer tipo é de maneira preventiva. Então, dada essa orientação de que não dá sinais e que você precisa fazer esses cuidados, de quanto em quanto tempo, eu sei que a maioria deve fazer isso
ano em ano. Mas, como é uma conscientização, a gente sabe que os indicadores mostram que os homens não vão ao urologista. Então, um tempo mínimo, se eu puder fazer uma recomendação aqui, para que o homem vá acompanhando essa, né, obrigatoriedade. A gente recomenda que o início da triagem pela Sociedade Brasileira de Urologia seja feita a partir dos 50 anos, a triagem do câncer de próstata, não acompanhamento urológico, que deve ser desde ali da adolescência, né, da infância. Então, a triagem do câncer de próstata é recomendada que se comece a partir dos 50 anos, ou, no caso do homem ter algum fator de risco importante, como história de algum familiar de primeiro grau, um paciente de raça negra, ou então obeso, que se comece antes dessa triagem, até os 45 anos. A gente hoje está em grande descoberta aqui, viu, de indicadores, né, de algumas situações que são mais propensas, como alguns desses dados aqui, né? Mas a partir dos 50 anos, você não pode mais ser negligente com a sua saúde, com a sua vida. Nós precisamos, como é sem tabu hoje, né, você precisa assumir esse lugarzinho, que é de cuidador e zelador do seu corpo. Então, tem muitas pessoas que não vão ao médico por conta dessa má impressão ou desse desconforto por conta do tal exame. E a gente chama que é o toque retal, não é isso? Então, assim, a única forma de realmente fazer qualquer tipo de investigação, porque é a maior pergunta de todos os homens hoje. Só é esta forma, a única, para se procurar saber o que está acontecendo nesse lugar mais secreto? Então, falando de alterações da próstata, nós temos diversas doenças que podem acometer a próstata. Temos o crescimento da próstata, como eu já falei, temos inflamações da próstata, como a prostatite, temos o câncer de próstata. Quando a gente fala do toque retal, com o objetivo de avaliação da próstata, ele entra na triagem do câncer de próstata. Então, ele ainda é um exame importante recomendado nessa triagem, onde juntamente com a avaliação do PSA, que é um exame de sangue, a gente vai identificar pacientes que possam ser uma suspeita de câncer de próstata para indicar a biópsia, onde vai ser confirmada ou não esse diagnóstico. Então, eu vou responder para você, oficialmente. É o único meio ao qual você precisa fazer essa investigação. Então, o que você precisa realmente deixar de lado é a vergonha, porque eu acredito que a vergonha deve tomar em maior proporção, e por isso alguns homens não procuram o profissional. Aqui nós estamos com a doutora Gabriela, que é urologista, né? E também essa questão mesmo assim, um pouco machista. A gente pode falar desse ponto, né? Que achar que não precisa, e aí você vai levando a vida, e as situações vão se agravando, e aí quando você chega para o médico, já talvez não possa fazer tantas coisas em recursos que seriam de oportunidade para poder inibir qualquer tipo de doença, nesse caso do câncer, né? Isso, então, essa questão do toque retal, ele vira um mito, né, grande na cabeça de muitos homens. Mas eu acho que com o tempo, né, com as informações, a gente está conseguindo até quebrar um pouco isso. A gente vai vendo cada vez mais homens procurando essa avaliação. Então, na verdade, é um exame indolor, muito rápido, em poucos segundos a gente já consegue ter uma avaliação da situação da próstata, principalmente quanto à presença de nódulos, alguma alteração da consistência que possa chamar a atenção. Então, é um exame muito tranquilo de ser realizado, muito rápido, não tem nenhum preparo que seja necessário para fazer esse exame. Ele é feito ali no momento da consulta, é explicado o tempo todo como vai ser o exame, como é a avaliação. Então, para a maioria, se não todos os pacientes que vêm procurar essa avaliação, é um momento bem tranquilo. Não precisam ter medo desse momento. Fica o convite. A doutora Gabriela, na verdade, de maneira muito gentil, né, e ela que é profissional da área, ela está fazendo um convite. Tem leveza, tem tranquilidade, é indolor, né? Então, você pode simplesmente agendar e fazer como uma rotina e, além de ser rápido, né, em fazer o exame. Então, a recomendação está aqui, as orientações estão chegando para você e o melhor, a execução é por sua parte e sua responsabilidade. E nós estamos trazendo esse tema aqui porque queremos diminuir os indicadores acerca de tantas perdas por conta de uma situação, apenas a vergonha. Então, perca a vergonha e procure um urologista, faça os seus exames e saia com saúde. Doutora,
além de tantos assuntos, eu acredito que eu posso aqui representar, né, muitos, eu diria, alguns homens, né, mas muitos deles gostam de saber de outras coisas. Então, entre algumas perguntas, sabendo que o tema estaria aqui em evidência, há quem faça perguntas muito direcionadas. Então, fazendo uma pergunta para ajudar aqui o nosso, né, telespectador, que está aqui acompanhando o programa Conexão Diálogo, quando eu estou na minha evacuação, né, fazendo ali... indo ao banheiro e preciso fazer todos os dias a liberação do intestino. É normal não ir todo dia ou eu tenho que me preocupar por não estar indo, no mínimo, na frequência que deve ser? Então, isso é uma confusão que às vezes acontece em relação à especialidade, né? Muitos homens e mulheres acabam procurando, às vezes, o urologista pensando na saúde retal ou intestinal. O urologista, ele é a especialidade que vai acompanhar alterações do trato urinário e trato genital masculino, principalmente, né? O coloproctologista geralmente vai tratar dessa questão da saúde intestinal, né? Então, em relação à constipação, apesar de eu não ser coloproctologista, né, nós temos um limite, né, para ter esse hábito intestinal considerado regular, e isso depende de pessoa para pessoa. Mas tem pessoas que não vão todo dia ao banheiro e está normal. Tem pessoas que vão todo dia, às vezes mais de uma vez ao dia, também pode estar normal. O que acontece é quando tem um grande espaço de tempo sem evacuar, né, e que foge da rotina dessa pessoa. Então, começa a ressecar as fezes, gera um sofrimento no momento da evacuação. Então, isso daí já é considerado uma alteração que precisa ser investigada. Para a senhora ver como muita gente confunde e acha que, né, a área e a especificação, e eu mesmo aqui, né, é dada essa conjuntura de achar que você cuida de todo o conjunto, né, dessa função que na verdade elas são distintas, né, e é preciso ter esse cuidado. Mas olhando para a questão do homem que cuida em si de várias coisas no corpo, e a gente fala sobre a questão hormonal, é muito mais comum falar das mulheres, né, que precisam fazer reposição hormonal. Então, homem também faz reposição hormonal? Como funciona isso? Existe sim a reposição hormonal para o homem, só que a gente precisa esclarecer sobre essa necessidade. A gente está num momento de informação do mundo onde você é submetido a diversos tipos de informação e você precisa fazer uma triagem delas, o que é correto, o que não é, o que se aplica a você, o que não é. E essa parte da reposição hormonal, o uso de testosterona nos homens, né, está muito em voga. Então, a gente precisa conversar sobre isso. Quais são as indicações realmente que a gente tem para fazer essa reposição? Ela existe, mas nem todo mundo precisa ser submetido a ela. Você precisa ter valores em exames laboratoriais de queda da testosterona, identificada queda relevante, associado a sintomas. Só os sintomas, sem a queda da testosterona em exames laboratoriais, ou só a queda da testosterona em exames laboratoriais, sem alterações, sem sintomas, sem sinais dessa deficiência, elas não são, por si só, indicativos da reposição. Inclusive, nós devemos ter muito cuidado quando a gente fala do tipo de reposição de testosterona, porque ela não é feita só com o hormônio da testosterona em si. Ela pode ser feita por outros caminhos. Então, pacientes que ainda desejam ter uma vida fértil, eles não devem usar testosterona. Eles podem fazer a reposição, mas com outras vias, porque se eles usarem a testosterona, pode ter um afeto ainda maior, afetar ainda mais, né, a questão da fertilidade. E isso, às vezes, é uma coisa que, se você for num campo não médico para essa reposição, não é informado para muitos homens jovens. E aí as consequências, naturalmente, de ter algumas dificuldades, né, naquilo que não poderia ser alterado, mas por se automedicar, né, naturalmente, ou melhor, escolher a sua melhor reposição sem consultar um especialista, ele pode ter os seus pormenores para ter que administrar. Então, doutora, falando sobre andropausa, né? Isso é um mito ou é uma realidade? A andropausa é um termo também que a gente está modificando um pouco. Quando a gente fala na mulher, a menopausa, o que é? É a data da última menstruação, onde esse período periférico, essa data da última menstruação,
acontece uma queda brusca e importante dos hormônios femininos. No homem isso não acontece, então não tem essa pausa bem definida. A gente sabe que depois dos 40 anos, a gente vai tendo uma queda gradual e lenta dos níveis de testosterona. Mas muitas vezes, muitos homens nem vão sentir repercussão disso. Então, é uma queda que vai fazer parte da fisiologia desse homem, mas que não está gerando sintoma, não está gerando incômodo, né? Quando a gente fala de alguns sintomas dessa queda da testosterona, a gente pode falar da diminuição da libido, disfunção erétil, inclusive alterações de humor, que às vezes a gente não relaciona com essa alteração hormonal. Então, é um homem que às vezes vai ficar mais ansioso ou mais depressivo, vai ter mais alteração de humor. Tudo isso podem ser sinais de uma queda de testosterona. E quando a gente vai avaliar junto com os níveis laboratoriais desse hormônio para ver se é indicado uma reposição ou não. Hoje o dia é de reflexão sobre o seu corpo. Nós estamos recebendo um volume de informações, inclusive até as mulheres, né? Para então avaliar o seu parceiro ali sobre os seus sintomas de bom humor ou de mau humor, né? Vamos olhar por esse aspecto. E alguns sinais, né, de procura na sua relação conjugal, porque tudo está relacionado com o tempo, né, e com cuidados. Então, olhando por esse aspecto, os cuidados que você deve ter, né, é a sua responsabilidade de procurar um médico. Ele também dá sinais aí de alguns comportamentos e algumas coisas que você já tem que avaliar no seu próprio corpo. A gente sabe quando a gente está bem, de um modo geral, né? Alguma coisa. A gente não está dormindo tão bem, não está executando a sua, né, relação tão saudável, não está com o ideal que você sabe que funcionava bem na sua, né, parte mais íntima. Então, a procura aqui, a orientação é sempre procure um médico quando você vê alguma coisa que está diferente daquilo que você naturalmente já ia naquela rotina, né, e depois alterou. Então, olhe, analise e se autoexamine no sentido de ver que tem algo estranho acontecendo. Procure um médico e você vai ter a instrução certa para reposição, seja de hormônio, para fazer a investigação, né, da próstata, que você já aprendeu que ela não dá sinais, mas acima dos 50 anos você precisa já procurar um médico e cuidar daquilo que você tem mais anos para viver e melhor. Olhando para essa questão do câncer de próstata, professora, doutora, né, enfim, a gente está aqui aprendendo com você. Como é que funciona, né? O diagnóstico foi feito e ali tem um indicador. Como é que acontece esses primeiros cuidados? A partir do momento que a gente tem o diagnóstico do câncer de próstata, a gente precisa saber, né, aonde que está esse câncer. Se ele está mais restrito à próstata, se ele já está em alguma outra localização. E a partir disso vai ser decidido o tratamento. Quando a gente fala de tratamentos locais, para próstata, para a região periprostática, a gente tem a possibilidade de cirurgia, radioterapia e, para alguns casos, a gente precisa associar com a oncologia clínica, então fazendo a restrição do hormônio, da testosterona, e até alguns medicamentos oncológicos mesmo. Em alguns casos, o câncer de próstata, ele demora para se desenvolver. Então, a gente tem casos de baixo risco, muito baixo risco. Em uma situação que a gente consiga fazer o acompanhamento do paciente, é possível que a gente nem precise tratar inicialmente, fazendo uma vigilância ativa, onde a gente vai ficar acompanhando esse paciente para, a partir do momento que esse câncer venha a se desenvolver de forma de uma repercussão clínica maior, a gente possa propor a cirurgia ou radioterapia ou alguma forma de tratamento posterior. Por que isso é interessante e vem sendo cada vez mais discutida essa questão da vigilância ativa? Porque a gente sabe que o câncer de próstata, no tratamento, existem algumas alterações que a gente pode ter, que é relacionado realmente ao tratamento do câncer de próstata, em que é a disfunção erétil, a parte da continência urinária. Isso, independente da forma de tratar o câncer, são coisas que podem acontecer durante o tratamento. Então, às vezes, você faz um diagnóstico de um câncer de muito baixo risco, que é um câncer que vai provavelmente demorar para se desenvolver, e
um paciente jovem, que às vezes vai ter uma repercussão social muito grande do tratamento do câncer de próstata, nessa fase muito também inicial, mas que precisa ser acompanhado. Então, a vigilância ativa também surge como uma possibilidade de acompanhamento. Doutora, muitos meios de comunicação, eles até tratam um assunto, o tema fica em evidência, talvez num mês muito, né, sugerido, que é o mês de novembro, né, mas a gente sabe que isso precisa ser muito mais contínuo. Né? Então, como é que a senhora enxerga esse papel do profissional, né, do urologista, que assumiu essa responsabilidade de trazer o homem a essa conscientização dia a dia? Como é que a senhora enxerga o papel, né, o seu papel e a sua responsabilidade nessa profissão? O urologista, ele não é só o médico que vai diagnosticar doenças, tratar doenças. Nós somos, acima de tudo, profissionais que estão aqui para promover a saúde. Então, a gente promove a saúde de uma forma geral, né? Muitas vezes, o homem, a única consulta que ele vai fazer, quando ele faz, é com o urologista. Então, além das doenças urológicas, a gente está diagnosticando ali risco de diabetes, muitas vezes, hipertensão, às vezes até de um possível infarto no futuro. Às vezes o homem vem com uma queixa de disfunção erétil. E, às vezes, essa perda da ereção é um sinal precoce de que daqui a alguns anos ele corre o risco de ter um infarto, de ter um AVC. Fora isso, o diagnóstico, a intervenção em outros tipos de doenças, a gente também vai orientar sobre hábitos de vida, a prática de atividades físicas, não só a prática de atividades aeróbicas, mas a musculação também é muito importante para o homem, para a manutenção dos níveis de testosterona, manter a massa magra, o aproveitamento da testosterona, a alimentação, evitar alimentos com gordura saturada, principalmente, aumento de alimentos com fibra, vegetais, frutas, que vão atuar no benefício da saúde prostática. Nós vamos orientar a respeito da higiene também, que é um fator muito importante de prevenção de câncer de pênis. Meninos mais novos, adolescentes, orientar também sobre a questão da vacinação, principalmente a vacinação do HPV, que vai atuar na prevenção do câncer de pênis. Então, são formas gerais que a gente vai tentar promover a saúde dessa pessoa, desse paciente. Você já viu que a área da urologia e aquilo que a doutora Gabriela está trazendo aqui é muito mais do que um assunto único, né, para falar da próstata, né? É muito mais rico em cuidados, em orientação. Então, é um conjunto que eu diria que você só vai receber, né, para quando você vai a uma consulta, na necessidade que você naturalmente vai estar ali, que é completo. É um atendimento completo acerca da sua saúde, bem-estar, alimentação, qualidade de vida e uma série de outras orientações para você ter, né, uma responsabilidade ao melhor executar toda a sua função mais íntima. Doutora, nessa vida teve alguns desafios, né? Eu imagino. E escolher essa área que, às vezes, é realmente tratada como um certo tabu, e sendo uma mulher, né? E é um assunto mais delicado, algumas pessoas têm que ultrapassar essa barreira, até para a mulher mesmo, quando vai em ginecologista falando numa outra linha, também tem as suas reservas. Mas como foi encarar esse meio e nessa escolha depois que tomou a decisão? Sempre foi urologia? Já sabia que era essa área? Eu sempre tive muito encantamento pelas áreas cirúrgicas. E a urologia, desde a época da faculdade, sempre foi uma coisa que me captou muito. Então, eu fazia projeto de extensão, participei de liga, porque eu gostava de estudar muito essa parte das doenças urinárias. Mas, como vocês sabem, não é muito comum uma mulher fazer urologia. Então, na época que eu estava na faculdade, eu não conhecia nenhuma urologista mulher. Então, isso ficava uma coisa muito do nosso imaginário mesmo. Então, poxa, será que é uma área que eu poderia fazer? Será que existe outra área que não urologia que seria possível? Mas era uma área que me encantava mesmo e eu acabei seguindo por esse caminho. Pelas minhas contas, fui a primeira amazonense a ser mulher urologista e fui também a primeira mulher urologista a ser formada no Rio Grande do Norte, que foi onde eu fiz a minha residência.
Que alegria pela sua decisão, que certamente muitos estão sendo beneficiados, né? E você fez essa escolha, talvez por uma escassez, mas que hoje ela é uma riqueza, com certeza, diante dessa competência e aquilo que muita gente não sabe e desconhece. Para a gente fazer o fechamento desse, né, episódio, pode? Uma fica à coisa que eu vontade. lembrei agora, nós temos um grupo de mulheres urologistas, por isso que eu vim com esse PIN, que são as orquídeas, né? Então, nós somos um número cada vez mais crescente de mulheres na urologia e é muito bom compartilhar que existem sim mulheres na urologia e isso já ouvi de muitos pacientes, homens e mulheres, que foi um fator diferencial importante para eles decidirem iniciar um tratamento, um acompanhamento e até buscar, né, esse auxílio da saúde urológica. Então, fico muito satisfeita de fazer parte disso daí. Doutora, a gente vai encerrar, né, esse episódio, esse programa. É sempre uma riqueza e desafiadora, né, em pouco tempo, dizer tantas coisas e tantas informações que aqui nós estamos aprendendo. Mas para a gente fazer um limite mínimo, 3, né, crenças ou mitos que as pessoas imaginam que seja certo, mas é errado, que a senhora deixe nessa contribuição para a gente fechar esse programa. Eu acredito que o primeiro mito é que o urologista é um médico só de homens. Esse daí é um dos principais. Muita gente relaciona o urologista muito à saúde masculina e acaba que nós somos grandes orientadores, grandes atuadores nessa parte da saúde masculina. Mas nós também fazemos o acompanhamento da saúde urológica da mulher. Inclusive, nós temos uma área chamada de uroginecologia, onde nós acompanhamos a questão das infecções urinárias, incontinências urinárias, alterações urinárias que acontecem naquele período perimenopausa. Nós avaliamos também a questão dos prolapsos, que são comumente chamados da bexiga caída, né, que o pessoal fala. Então, tudo isso faz parte da uroginecologia, que é o motivo de muitas mulheres procurarem também o urologista. Acredito que nós estamos muito satisfeitos aqui com tanta coisa e a primeira dessas. Ufa, que bom, doutora. Grande desmistificação aqui sobre a verdade, sobre aquilo que nós precisamos entender e procurar o profissional certo. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco e deixar o espaço aberto em apoio a tantas mulheres que escolheram uma área de talvez pouca escolha de muitos, mas que hoje tem feito a diferença. A senhora quer deixar o seu último recadinho aqui para todos que estão nos acompanhando? Estamos entrando agora no Novembro Azul, que é o mês de conscientização sobre o câncer de próstata. Então, aquele lembrete, para caso você ainda não tenha feito o seu check-up urológico, que procure, que nós estamos preparados para te ajudar da melhor forma, tanto na prevenção de doenças, detecção precoce de qualquer alteração, como também para tirar as suas dúvidas de uma forma cientificamente correta. Porque, às vezes, a gente procura grupo de WhatsApp, internet, inteligência artificial, com um monte de informação que pode não caber a você. Então, nós estamos preparados para esclarecer as suas dúvidas da melhor forma possível. Esse foi o Conexão em Diálogo, de muito conhecimento e de muita experiência para contar para você. Eu te vejo no próximo encontro. Para você que quer acompanhar os bastidores, é só seguir a gente nas redes sociais. @Conexão Diálogo FBN e você vai encontrar tudo que acontece por aqui. Eu te vejo no próximo programa. Bye, bye.